O BR-1 Produção é um módulo para o SAP Business One desenvolvido pela Upper Tools para fazer todo o controle da produção de uma empresa, além da matéria-prima, controlar de perto recursos como máquinas, ferramentas e operadores. Acessando Administração, Configuração, Produção, temos as configurações básicas deste módulo. Em calendário, configuramos os dias de trabalho, as horas disponíveis e as horas extras em cada dia. Em centros de trabalho, criamos os centros que serão utilizados no módulo Produção. Informamos em cada centro de trabalho um calendário previamente cadastrado. Em grupos de recursos, cadastramos os grupos que são utilizados nos roteiros de produção. Aqui informamos um calendário, a qual centro de trabalho ele pertence, um recurso padrão e o custo por hora. Em recurso, cadastramos os recursos que são efetivamente apontados nas ordens de produção. Nesta tela, informamos se o recurso é mão de obra, ferramenta ou máquina. Em operação, cadastramos as operações utilizadas na minha linha de produção. Caso meu material necessite ser beneficiado por terceiros, basta marcar a opção Operação Externa, que o BR-1 gera automaticamente os documentos necessários para esta operação. No menu principal, em Produção, clicamos em Roteiro. Nesta tela, informamos quais são as operações, os grupos de recursos e os componentes necessários para se produzir determinado item. Posso cadastrar a quantidade e o tempo fixo, ou seja, valores de setup que são necessários independentemente da quantidade a ser produzida, e a quantidade e o tempo que dependem da quantidade de produto acabado esperado. Os campos Dimensão 1 e Dimensão 2 são campos informativos utilizados para orientar o corte de empresas que trabalham com áreas, como chapas, por exemplo. Clicando duas vezes na linha do roteiro, podemos inserir uma observação, e as linhas que já possuem essas informações aparecem com o símbolo de uma nota disponível. Com base no roteiro, abrimos as ordens de produção. A tela é muito parecida com a do roteiro, porém tenho também os campos quantidade e tempo planejados. E posso selecionar qual é o recurso do meu grupo de recursos que será utilizado nesta ordem de produção. Na aba Documentos, o BR-1 nos relaciona as compras ou ordens de produção dos componentes que constam nesta ordem e nos mostra os pedidos de venda vinculados ou documentos de beneficiamento caso tenha alguma operação externa. Na aba Custos, temos os valores das saídas dos componentes, da entrada do produto acabado e outros custos relacionados. Clicando com o botão direito do mouse, temos acesso ao relatório de apontamentos. Também podemos fazer uma transferência de estoque, uma saída de insumo, uma entrada do produto acabado ou um apontamento de produção. Para fazermos os apontamentos de produção, temos duas opções. A primeira é pelo terminal de apontamentos. Neste caso, informamos o código do usuário e a senha. Este usuário não consome uma licença do SAP, logo é muito útil para se colocar na linha de produção, onde temos, por exemplo, 30 usuários, fazendo os apontamentos em 3 computadores. Assim, só serão necessárias 3 licenças do SAP. Todas as telas do terminal funcionam com código de barras. E tem um timeout, que encerra a sessão do usuário após um tempo sem mexer em nada, caso o usuário esqueça sua sessão aberta. Ao clicar em Sair, o usuário é desconectado e a janela permanece aberta. A segunda opção para fazer os apontamentos, caso não use o terminal, é apontar tudo em uma única tela, onde informamos todos os recursos utilizados, tempo, refúgio, etc. Esta forma de apontar é interessante para empresas que, por diversos motivos, não podem ter terminais no chão de fábrica. Então, tudo é apontado no papel e depois inserido no SAP de uma só vez. Podemos fazer o processo de refúgio de duas formas. Podemos refugar a matéria-prima durante o apontamento de produção, ou então podemos finalizar a ordem de produção e depois fazer o refúgio. O BR-1 também disponibiliza um monitor de recursos, onde temos uma visão em tempo real de todos os recursos da empresa e seus status atuais. Esta tela é atualizada com uma frequência determinada pelo usuário
e pode exibir tanto os recursos alocados nas ordens de produção, como os que não estão alocados. Para que a empresa saiba as quantidades necessárias a serem compradas ou produzidas, utilizamos o MRP. Em previsões, podemos planejar uma quantidade necessária mês a mês em um intervalo de datas para os processos de fabricação e suprimento. Em assistente de MRP, criamos e executamos os cenários do MRP que nos informam as necessidades de compra e produção da empresa. Ao clicar em Histórico, temos acesso aos MRPs já executados. Informamos a data inicial e final do meu planejamento, quais são os filtros que deverão ser utilizados e qual a ordem que as recomendações devem ser exibidas. Selecionamos os depósitos que serão considerados nos cálculos do MRP e qual a origem dos dados, e podemos informar alguma das previsões que criamos anteriormente. Ao clicar em Executar, o MRP faz os cálculos que mostram as necessidades de compra e/ou de produção da minha empresa. Ao clicar duas vezes na linha referente ao fornecimento do item, o BR1 nos mostra todos os documentos que chegaram nesta quantidade de entrada do produto. E ao clicar duas vezes na demanda, são exibidos todos os documentos referentes à saída do produto. Na aba Recomendações, o MRP nos mostra quais são as ordens de compra e as ordens de produção necessárias para atender a demanda da empresa. Basta selecionar as linhas desejadas e clicar em Processar recomendações, que os documentos serão criados automaticamente. Na aba CRP, são mostrados os detalhes dos recursos das ordens de produção sugeridas. É possível alterar seus dados antes de gerar as recomendações. Podemos gravar o cenário criado para executá-lo novamente com os mesmos parâmetros utilizados neste cálculo do MRP.